Bom, vamos então falar dos atos, né? Porque se a direita se juntou aí, a direita não pode chamar ir para as ruas, né? A direita não mobilizou ninguém porque a direita não tem apoio popular, né? Nós temos até um setor da extrema-direita, que é o Bolsonaro, que tem algum apoio dos setores mais atrasados, obtusos, reacionários aí, declarados da sociedade. Mas essa direita que se reuniu aí, 9 partidos, se chamar um ato, né, não junta absolutamente ninguém. Não tem apoio popular. Precisa contratar pessoas, né, para aparecer aí como figurante. Mas a esquerda, que tem apoio, a esquerda que tem como candidato a maior liderança popular do país, né, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, tem apoio e tinha condições de fazer grandes mobilizações, né? Fez grandes mobilizações, inclusive, né, reunindo aí centenas de milhares de pessoas desde o 29 de maio. Bom, e hoje estava aprovado, né, pela Frente Fora Bolsonaro, foi convocado pela CUT e, supostamente, né, por todas as centrais sindicais, uma nova etapa dessa mobilização, né? E motivos não faltavam, né? Porque, além de todos os motivos do sofrimento do povo brasileiro, da revolta contra o Bolsonaro, você tinha aí os últimos ataques à reforma administrativa, às privatizações, como no caso dos Correios, para que essa luta fosse aí ainda maior no dia de hoje, né? E levasse milhares de trabalhadores com as suas entidades às ruas. Bom, infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Não nessa proporção, né? Foi um dia importante. Nós vamos primeiro falar aqui nas várias regiões, vamos mostrar essa situação para a gente depois procurar tirar uma conclusão geral. Então, nós vamos começar justamente por Brasília, né? Brasília, hoje pela manhã, aconteceu um ato lá no Congresso Nacional e depois também teve mobilização à tarde lá no terminal rodoviário. Bom, para apresentar um primeiro balanço, né, são extratos, aí são algumas ideias dessa situação. Está aqui o companheiro Renan para dizer para a gente como é que foi a mobilização em Brasília e o quanto ela foi limitada, né, pela, digamos assim, a vacilação da esquerda, mas também o que ela teve de positivo. Com você, Renan, boa noite, e a palavra é sua aí para falar um pouquinho aí sobre os atos de Brasília no dia de hoje. Boa noite, Antônio Carlos, companheiros que estão aqui da Caio, e o outro companheiro que está participando aqui, que eu não conheço. Mas boa noite a todos aí, o pessoal que está acompanhando aqui a gente no programa. Que responsabilidade, hein, Antônio Carlos? Eu começo dando o informe dos atos. É complicado, mas enfim, vamos lá. É assim, olha, é uma primeira impressão, né? A gente tem que avaliar isso aí mais profundamente. Mas, assim, eu achei o ato positivo. Nós tivemos um ato na manhã. O espaço lá, o pessoal que conhece Brasília, talvez. É um espaço bem curto, ele fica ali por trás da esplanada dos ministérios, né? É um espaço, é uma entrada dentro do Congresso Nacional, é o acesso do público. Por exemplo, se você quer visitar lá um parlamentar, você acessa por essa porta, né? Por essa entrada, né? Então, assim, é um local em que geralmente os sindicalistas vão lá para acessar, para conversar com os parlamentares, isso e aquilo, né? Então, assim, em primeiro lugar, antes de entrar no próprio ato em si, eu queria falar sobre a reunião que deliberou sobre o ato, né? Nós, particularmente aqui do PCO, defendemos que a gente fizesse um ato parecido aos moldes do que estava sendo tradicionalmente feito em Brasília, né? Que era você concentrar na esplanada dos ministérios. A maioria numa reunião composta principalmente por sindicalistas ligados aos servidores públicos, eles entenderam que deveria ser feito na porta do Congresso Nacional, ali no anexo 2, né? Como eu relatei aqui. Bom, enfim, eu acho a avaliação que a gente fez é que era uma posição muito defensiva, né? E isso expressou na própria reunião, que aquela história que não ia levar gente, não ia, ou era uma questão mais específica, né?
Tinham várias questões que estavam colocadas aí, mas, enfim, o que eu acho assim, né? O ato de hoje negou tudo isso. Nós tínhamos lá, eu não sei avaliar precisamente, porque o lugar é muito pequeno e é muito espaçado, mas pelo menos 1.000 companheiros nós tínhamos lá participando do ato, né? O que demonstra o seguinte, o potencial que a gente teria para fazer um grande ato no dia de hoje em Brasília, né? Então, assim, foi muito expressivo, né? Um dado importante, por exemplo, é o fato de que muitas categorias participando, né? Não foram só os servidores públicos ou os sindicatos ligados aos servidores públicos que participaram, mas tinha bancários, tinha uma gama de categorias participando da atividade, muito, muito interessante, né? E não só participando, mas levando ali os diretores da categoria, levando uma militância mais ativa, né? Então, isso foi muito importante, o que mostra o seguinte, que a CUT, né, ela tem uma condição, um potencial para abrir todo um campo de intervenção nesse processo aí gigantesco, né? Então, isso é um primeiro dado, né? Bom, e na parte da tarde nós fizemos um ato, né? Em complementação a esse ato que nós tivemos na manhã, nós fizemos um ato do Comitê de Luta contra o Golpe, ali na Praça Zumbi dos Palmares, ali, quem conhece Brasília, fica ali no CONIC, né? Que foi um ato interessante, foi um ato pequeno, um ato político-cultural, né? Mas o que eu quero sublinhar nesse ato é que teve um fato muito interessante. A sede do PSDB, ela fica justamente ali no CONIC, né? Tem uma sede grande, a sede nacional do PSDB. E a gente estava fazendo o ato, e lá para as tantas, né? Um companheiro nosso registrou, isso aí está gravado, vou mandar para a produção depois, um dirigente, sei lá quem ele é do PSDB, fazendo arminha para o nosso ato, né? O que demonstra, isso aí o que eu acho interessante disso aí é o seguinte, né? Porque vai na discussão que a gente está fazendo aqui, né? É a terceira via, são os golpistas, né? É a política, né, de enterrar a candidatura do Lula, né, que está por trás de toda essa maquinação que está de levar o ato, levar as mobilizações, o verde e amarelo para as manifestações, o PSDB, porque eles são inimigos dos trabalhadores, né? Eles querem, na verdade, como o cara bem apontou, a morte dos trabalhadores, né? Então, eu acho que é isso. De Brasília, acho que foi isso, né? Eu acho que são esses dois momentos bem importantes, né? E aí eu poderia falar outras coisas, mas antes de eu falar outras coisas, eu precisava escutar aí um balanço mais geral. Não quero me aprofundar, mas acho que foi bem positivo o dia de hoje em Brasília. Passo a palavra. Opa, eu voltei aí. Ok, tranquilo. Vocês ouviram aí o companheiro Renan Arruda, membro da direção nacional do PCO, com as primeiras impressões sobre o ato em Brasília, que, como ele destacou, né, reuniu aí muito aquém daquilo que poderia, do potencial. O ato foi feito pela manhã, mas mostrou aí uma tendência de mobilização. Eu vi nas imagens a participação de companheiros dos Correios, né, que hoje chamaram aí uma paralisação em todo o país. Bom, eu agradeço, tem mais gente para entrar, eu agradeço a participação do Renan, né? Nós vamos aqui fazer, vamos ver se fica por aí, acompanhe com a gente aí, vamos ver se a gente apresenta mais alguns detalhes do balanço, e o nosso canal aqui vai fazendo esse balanço, né, junto com todos vocês, na programação de hoje, e também, com certeza, nos próximos dias, vai ser um tema de muito debate aqui na Causa Operária TV, né, porque é importante tirar as conclusões. Bom,